Patápio Silva nasceu em 1880, na cidade de Taucara, estado do Rio de Janeiro. Mas ainda garoto, sua família se mudou para Cataguases, Minas Gerais. Patápio já na infância começa a trabalhar com seu pai, que era barbeiro, que nas horas vagas, sem clientes, começa a ensinar a seu filho a tocar flauta. Patápio adquiriu uma flauta de folha de Flandres, uma espécie de liga metálica muito utilizada em construção de calhas. O instrumento era basicamente um brinquedo comum da época, mas em suas mãos, a flauta passou a chamar a atenção dos clientes e de quem mais o ouvisse ao redor. Já na adolescência, Patápio começa a integrar a banda Aurora, de Cataguases. Se destacando, passa a tocar nas bandas das cidades próximas, ligadas pela Estrada de Ferro Leopoldina. Cada vez mais afamado na região, conhece o maestro Duquesne, que se encanta com o talento do jovem flautista. Patápio parte para o Rio de Janeiro, onde chega dispondo em sua carteira de somente 10 tostões. Na cidade, Patápio teve empregos na tipografia da imprensa nacional, na Casa da Moeda e também praticou o ofício de barbeiro, aprendido em família. Mas seu objetivo principal era estudar no Instituto Nacional de Música, onde se matricula com a ajuda financeira do porteiro da instituição. Patápio já contava com a simpatia do professor Duque Estrada Mayer, que ao conhecê-lo também ficou admirado com seu talento e providenciou a Patápio uma boa flauta, já que antes ele dispunha de uma flauta de madeira muito simples. O Instituto Nacional de Música estava acostumado a receber apenas jovens das famílias abastadas, e quando chegou Patápio, um rapaz negro de origem humilde, todos teriam se surpreendido. As surpresas que acompanhariam Patápio naquela instituição estavam só começando. O talento de Patápio era notável. Os olhares de desdém dos filhos da elite não podia se manter após Patápio começar a tocar as primeiras notas com sua flauta. Mas o episódio que repercutiu na imprensa como a flauta encantada não foi exatamente uma menção às habilidades de Patápio. Fala pessoal, aqui é o Adriano, historiador e criador de conteúdo, e agora nós vamos ver como foi a trajetória daquele que é considerado um dos mais virtuosos músicos da história do Brasil, Patápio Silva. E o que ele enfrentou por ser negro e pobre nos salões da música clássica do Brasil no início do século XX. Partiu vinheta. Em 1901, Patápio foi aprovado no exame de admissão do Instituto Nacional de Música, onde seria aluno do professor Duque Estrada Mayer, que já apoiava o jovem flautista com aulas particulares. No ano seguinte, Patápio promoveria um recital no Instituto e também passaria a gravar na Casa Edison, recentemente aberta. Ou seja, Patápio esteve entre a primeira geração de artistas que fez o mercado fonográfico brasileiro se estabelecer. Assim, se torna o primeiro instrumentista solo a gravar em escala industrial do país. Suas gravações espalharam sua fama nacionalmente, como consta no livro de memórias do escritor Érico Veríssimo. O famoso flautista Patápio Silva interpretava numa chapa da Casa Edison do Rio de Janeiro a Serenata de Schubert, música que provocava em mim uma dessas inexplicáveis tristezas de apertar o peito. Sua gravação de sua composição, Amor Perdido, foi a mais vendida em todo o país, consolidando Patápio como um dos maiores sucessos da fase inicial dos discos. Em paralelo ao sucesso no mercado fonográfico, Patápio também se destacou no Instituto Nacional de Música, concluindo o curso na metade do tempo previsto. Porém, parece que seus colegas de estudo não cultivavam simpatia a Patápio, sendo a última opção entre os estudantes quando tinham que convidar um flautista. O sucesso comercial e acadêmico de Patápio provocou, entre alguém do Instituto, o episódio que ficaria conhecido como a Flauta Encantada. Uma vez que foi doada ao Instituto Nacional de Música a flauta de prata, francesa Louis Lott, pela senhora da alta sociedade Francisca Samico, esposa de um renomado médico. O instrumento havia sido deixado por seu finado filho, e a senhora Samico fez o único pedido de que a instituição desse a flauta ao estudante que mais fosse merecedor. O Instituto promoveu um concurso. E apesar da flauta em questão ser muito valiosa, os demais alunos não se dispuseram a participar do concurso para concorrer com Patápio. A única exceção foi a do flautista Pedro de Assis, que ao final da disputa ficou com o segundo lugar. Na solenidade de entrega do prêmio estavam presentes autoridades, como o ministro da Justiça, além do diretor da instituição, Henrique Oswald, que foi abrir o cofre da casa para retirar a flauta e entregar ao vencedor do concurso, Patápio Silva. Mas, nesse exato momento,
foi constatado que a flauta simplesmente havia desaparecido. O ministro do Interior abriu inquérito para apurar o escândalo. A imprensa da época não poupou críticas ao acontecido e cobrou providências da parte da polícia. Patápio não se conformou com a situação e ele mesmo também passou a perseguir informações sobre o paradeiro da flauta e repassava às autoridades. Depois de 3 meses de incessantes sátiras na imprensa que tanto perturbaram o Instituto Nacional de Música e a polícia, a flauta apareceu, tão misteriosamente quanto sumiu, no mesmo lugar. Com o reaparecimento do instrumento, enfim, Patápio recebeu o prêmio por ser o melhor flautista do Instituto. Nunca apareceu quem foi o culpado pelo sumiço da flauta, o que só reforçou o tom satírico dos jornais, que concluíram que devia mesmo se tratar de uma flauta encantada. Patápio teria mais uma decepção com a instituição onde se formou com todas as honras e foi vencedor do concurso. Quando seu professor Duque Estrada Mayer falece, esperava ser convidado para lecionar no lugar de seu estimado mestre. Mas por alguma razão, o Instituto Nacional de Música escolheu o mesmo flautista que havia perdido o concurso para Patápio, Pedro de Assis. Patápio encontraria cada vez mais prestígio fora do Instituto, sendo convidado para diversas apresentações, como óperas e orquestras. Em uma dessas situações, onde impressionava as plateias com seu talento, o barão do Rio Branco fez questão de levantar de sua poltrona para cumprimentar Patápio. O barão quis presentear o flautista e perguntou o que ele gostaria. Patápio disse que gostaria de um chapéu Chile parecido com o que o barão usava. Já no dia seguinte, Patápio recebia um elegante e caro chapéu Chile, presente do barão do Rio Branco. Patápio parte para São Paulo levando consigo uma carta de recomendação de um de seus antigos professores. Ao encontrar um renomado professor da capital paulistana, a carta, porém, não fez com que o professor em questão desse muita atenção ao flautista vindo do Rio de Janeiro. Acontece que os paulistas tiveram, ao ver Patápio, um jovem negro de origem modesta, as mesmas reações que Patápio recebia nos salões da elite carioca. O que acontecia entre essas plateias também se repetia após Patápio começar a tocar. Os olhares de desdém eram superados pelos de admiração, com tanto talento com o qual Patápio executava as músicas. Depois do primeiro concerto que impressionou os paulistas, o mesmo professor que o tinha recebido friamente quis que Patápio fizesse outra exibição, agora sob sua orientação, o que Patápio recusou. Afinal, os paulistas passavam a lotar toda a casa onde Patápio tocasse, o que inclusive fez com que o flautista se mudasse para a cidade, onde também se torna professor, na Casa Bevilacqua. Em 1906, visita o Rio de Janeiro, onde se formou, e é convidado pelo presidente da República, Afonso Pena, para uma exibição no Palácio Presidencial do Catete, acompanhado ao violão pela filha do presidente. Patápio começa a fazer excursões pelo sudeste e sul do país para levantar dinheiro para ir à Europa. O sucesso se repete, cresce, passando a ser cada vez mais reconhecido no território nacional. Porém, em 1907, um concerto de Patápio em Florianópolis precisou ser adiado. O flautista foi acometido primeiro por uma febre alta. O espetáculo ficou para ser remarcado, mas em poucos dias a doença se agravou. Patápio teria contraído difteria, uma sentença quase tão terrível quanto a tuberculose na época. Patápio faleceu com 26 anos, em plena ascensão, sem conseguir realizar seu intuito de tocar na Europa. Foi enterrado em um grande cortejo, que trouxe uma multidão para se despedir do artista. As autoridades de Florianópolis custearam a cerimônia. Homenagens se repetiram em São Paulo e no Rio de Janeiro. E como foi noticiado à época, assim, o Brasil perdeu, de repente, um dos seus maiores talentos. Sabe de uma coisa? A flauta do Patápio já foi entregue a ele. Sempre apareceu, hein?